Oi meninos, eu vim aqui hoje para conversar com vocês e gravar essa aula de hoje. E como a gente está com o livro na escola, eu quero falar com vocês sobre um assunto que tem muito a ver com o nosso comportamento e com essa situação que a gente está vivendo agora, que é sintonizando o coração. Nós vamos falar do versículo que a gente já tem usado em várias aulas, que é o Provérbios 4:23. E ele diz: acima de tudo, guarde o seu coração. Coração referindo a seu intelecto, vontade e a sua emoção, pois dele depende toda a sua vida. Na verdade, aquilo que a gente guarda e armazena, de emoção, isso interfere no nosso comportamento. E um assunto bem interessante para a gente falar é sobre como sintonizar o nosso coração, como é que vamos guardar esse nosso coração. E aqui tem três pontos bem interessantes numa lição que eu vou passar para vocês. Quando eu devolver o livro para vocês, eu vou deixar uma xerox preparada para enviar para vocês responderem e se inteirarem aí melhor sobre esse assunto, tá bom? O primeiro ponto, então, é porque nós temos um inimigo. A gente vai lembrar da historinha da Mônica, O Cebolinha tá sempre querendo roubar o Sansão, o coelhinho da Mônica. Ele faz todo tipo de estratégia para roubar o coelhinho da Mônica, E assim a gente tem um inimigo que está sempre procurando uma estratégia nova para nos derrubar, para nos roubar. E a Bíblia fala mesmo que ele é ladrão, Satanás, ele é ladrão, ele é enganoso, ele é mentiroso. Ela fala até que ele é o pai da mentira, E como é que a gente pode guardar o nosso coração desse ladrão, O maior enganador que existe? Nós não devemos deixar que ele nos engane. E aí nós temos que conhecer a verdade e entrar nesse entendimento de qual é a verdade. E nós devemos então colocar no nosso coração aquilo que é a palavra de Deus, o que é a verdade, não deixar que ele impeça a gente de acreditar na palavra, que ele não nos impeça de termos boas ações, que ele não nos impeça de lermos a Bíblia, porque ele vai usar estratégias para você não ter essa comunhão com Deus e para você não se inteirar dos assuntos da verdade, Então, o primeiro alerta é: estejam sempre vigilantes, porque ele é o nosso adversário. Não deixe o seu coração então ser contaminado por músicas, por séries, por jogos e tudo. Quando você atinar, dá o estalo de que tem alguma coisa errada, sai fora, Então, o segundo ponto que eu vou falar para vocês é que a gente então tem que estar com o coração sintonizado. Sabe esse negócio de fio de alta tensão? Quando a gente tem uma cerca elétrica de alta tensão, a gente deve então nos proteger com essa alta tensão, expulsando as forças que são contrárias ao nosso crescimento, ao nosso amadurecimento e à nossa saúde emocional e física. Porque quando a gente está estressado, os batimentos cardíacos aumentam e muito, Eu tive que levar minha mãe nesse período num cardiologista porque o coração dela disparou, demais, e ela teve assim um piripaque, porque ela ficou alimentando o seu coração com as notícias, só notícias ruins, e isso deu uma ansiedade tão grande que o batimento dela foi completamente comprometido, aí teve que aumentar a medicação e tudo mais. Então a gente tem que cuidar. Tem que cuidar sim para manter a nossa mente, o nosso coração com aquilo que é verdadeiro, com o que é agradável, com o que é respeitável. Então, se você está assistindo muita coisa que não é legal ou jogando coisas muito agressivas e tal, cuide, viu? Não deixa isso dominar a sua mente e nem o seu desejo de ir mais além nesses jogos ou nessas séries, tá bom? Vamos cuidar disso, tá?
o adversário, ele procura muita coisa para atrapalhar a gente. Então a gente tem que estar ligado, né, no que está errado ou naquilo que está fazendo mal, que está mudando o nosso humor. Então a gente tem que cuidar, né? E por último, o nosso coração deve estar sintonizado com Deus e a sua palavra, assim como Davi. Você vê que Davi era um cara tipo a gente mesmo, desde novo. Ele cuidava das ovelhas e tudo, venceu o gigante e tal. Mas ele também errou, ele fez coisas que desagradaram, pecados sérios e tudo. Mas ele tinha o que a Bíblia fala, que Davi tinha o coração segundo, o coração de Davi era segundo o coração de Deus, porque ele se voltava para Deus. Ele errava, mas ele voltava o seu coração para Deus, seus pensamentos. Ele buscava a Deus quando ele estava angustiado. Ele louvava a Deus quando ele estava alegre. Ele cantava, ele pegava a sua harpa, ele louvava. E ele tinha essa comunhão com Deus. Apesar de errar, né, Davi buscava ao Senhor. E isso trazia para ele uma intimidade, um retorno. Eu erro, mas eu reconheci, então eu volto a fazer aquilo que é certo. E aí eu minimizo o mal, né, que às vezes eu poderia passar. Então, um exemplo que a gente tem na palavra é o exemplo de Davi. E a gente pode pegar esse exemplo que está na Bíblia para nos mostrar como Deus agiu na vida de Davi, um homem comum. E ele também pode agir na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração e nos guardar, né? A gente está preservado nesse tempo com as nossas emoções tranquilas, em paz com o Senhor. Então eu vou deixar essa lição, né, eu vou xerocopiar ela para vocês, vou deixar junto com o livro, vou enviar para vocês terem ela na sua casa, tá? E eu quero encerrar, e vocês vão responder para mim, tá? Eu quero encerrar com o versículo de Provérbios 23, 26, que fala assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, porque os caminhos do Senhor são perfeitos. Outro texto da Bíblia vai dizer que a vontade do Senhor para nós, o que Ele deseja para a gente, é coisa boa, agradável e perfeita, sem defeito, sem máscara, sem engano, né? O Senhor quer o melhor para a gente. E eu quero terminar essa aula com vocês, dizendo que Deus abençoe vocês muito nesse tempo aí. E essa liçãozinha vai para depois vocês aprofundarem mais nela, procurando os versículos e respondendo aqui algumas questõezinhas, tá bom? Olha o tanto que eu tô num lugar lindo, como Deus prepara coisas incríveis para nós. Ele tem o melhor para você também. Um beijo, tchau.